Depois de um treino de perna de 12 horas, de vocês dois. Agora é uma alimentação, né? Agora é a hora da refeição. Uma alimentação de 12 horas. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gorila. Você é muito simpático. Muzeira. Senhor. Gorila. Ele tem uma alimentação diferenciada comparada aos demais atletas do nosso time. Me conta. Eu vou deixar ele te contar. Ok. Então a gente vai para minha segunda refeição aqui, mas vamos conversar sobre quantidades, como eu estou comendo, como é a minha estratégia agora que estou me preparando para a Europa Pro. Não mudou muita coisa em relação a quantidades, mas os alimentos mudaram um pouco, sim. O gorila, ele não ingere nenhum tipo de conservante, adoçante, Nada artificial. Nada artificial, né? Sempre evito ao máximo tudo que é artificial. Não tem muito segredo, né, Maurição? Basicamente é evitar industrializados. Ali você já pega muito. Adoçantes também, né? Que também fazem parte dos industrializados, querendo ou não. O grande X de industrializado é que assim, nunca é uma coisa só, Maurício. Então, você tem uma questão, por exemplo, quando você usa adoçante, que ela está relacionada à modificação de paladar. E modificação de paladar, cara, é uma coisa complicada, porque se você vai ensinando o teu físico, ou se você vai ensinando a tua recompensa, que o paladar seu tem que ser muito doce ou muito salgado, chega uma hora que você precisa daquilo. E sabe qual é o grande problema? Quando você pega, por exemplo, refrigerante, Coca-Cola, né? Ela pode te ajudar numa dieta de baixa caloria, te dar essa recompensa do doce entre refeições, ou ela pode fazer qualquer refrigerante diet, light ou qualquer bebida adoçada, você comer mais durante uma refeição que você está fazendo. Pode ver que se você for comer a sua comida e tomar um refrigerante zero, qualquer um que seja, você vai ter fome e sentir vontade de comer mais. Interessante isso que você falou, porque não tem calorias quase, mas tem um impacto na insulina, né? E isso gera uma fome. E retenção de líquido também, que é quando a gente fala de atleta, de estar no shape, os adoçantes eles têm uma influência na questão da retenção do líquido. E como você falou, a questão do paladar. Por exemplo, uma pessoa obesa, ela vai estar acostumada a comer lanche, essas coisas mais fortes. Quando ela vai comer, por exemplo, um brócolis, uma verdura ou até uma fruta, ela não sente gosto. Então não é proveitoso para ela falar, estou comendo isso aqui, não é gostoso. Mas é uma questão de adaptar o paladar, né? Uma pessoa que fica 20, 30 dias numa alimentação saudável, ela já vai começar a ter essa recompensa de sentir o gosto de tudo que ela come. E outra coisa, Júlio, você sabe que é complicado o pessoal que vai fazer dieta e que não sabe cozinhar. Porque aí o cara vai pegar e vai colocar o frango na água e deixar aquilo cozinhar. E faz aquele arroz sabão também. Cara, arroz pedreiro assim, ó, o cara vai lá, corta com um garfo assim e come um cubo assim, ó, o arroz. Exatamente. Cara, ninguém consegue fazer dieta assim. Mas sabe o que é? Tem muita gente que pensa que tem que sofrer para fazer dieta. Exatamente. Eis a questão. A pessoa tem uma coisa dentro da cabeça dela, um paradigma de que ela tem que sofrer para ela estar bem. A dieta não é um sofrimento, a dieta é uma modificação de estilo alimentar. Simples assim. Se você tratar como uma sofrência, cara, vai ser uma sofrência realmente. Você consegue chegar dessa maneira. E você vai conseguir se agredir. Isso aí sem dúvida nenhuma. Por exemplo, um alimento que você não come com gosto, ele também não vai ter uma digestibilidade tão boa do que quando você saliva mesmo, né? Exatamente. Muzi, o que você vai comer aí agora? Eu vou comer 300 gramas de peixe que a Leninha fez pra mim. E você vê, é um peixe milanesa, mas tem um pulo do gato aqui, né? Como que a Leninha fez? Ela passou no ovo, passou na farinha, só que ela fez na air fryer. Então não tem a adição da gordura. Por isso que é importante. Porque quando você faz um alimento numa fritura de imersão, ele absorve pelo menos 30% do peso dele em óleo. E por que isso é um problema? Porque você coloca caloria vazia nele. Então se você pega, por exemplo, um filé, tá? Que tem 100 gramas, você vai botar 30 gramas de óleo. Bom, quanto que você vai ter de caloria nisso? Você tem 30 gramas de óleo, 9 calorias por grama, você está botando 270 calorias só de óleo. A gordura é mais calórica que tem, né? Exatamente. Aí você já estourou a caloria de toda a sua programação. Não, e tem outra coisa também, a questão da temperatura com certas gorduras, né? Eu vejo que tem muita gente, por exemplo, que utiliza azeite para cozinhar e ele não é bom para, por exemplo, você colocar em altas temperaturas, ele acaba se tornando tóxico, né? Sempre que você aquece uma gordura, você muda as características físico-químicas dela, né?
E isso quer dizer que esse pessoal que fala assim, vou colocar manteiga ghee. Cara, mesma coisa. Óleo de coco, pior ainda, porque o óleo de coco, ele é um material de baixa densidade, ele é uma gordura de baixa densidade. Ela vai ser pior ainda do que se você colocasse qualquer outro tipo de gordura. Então não tem isso. A pessoa tem que tirar essa ilusão de que existe uma gordura que vai te emagrecer. Cara, não existe. Isso é controle alimentar. Você tem que sentar com o nutricionista, o cara vai fazer o planejamento para você e pode ver que muito nutricionista ainda, ele passa a forma que você tem que fazer aquele alimento, para justamente não ter problema. Isso é verdade, porque... Você não pega pimenta, por favor? Não, pimenta em pó. Não gosto dessas pimentas não, só como em pó. Isso daqui me dá azia. Qual pimenta em pó? Caiena. Você gosta de pimenta? Gosto. Então esse daí você vai gostar. Tem azeite também, se você quiser mesmo. Eu quero experimentar pimenta só. Eu gosto de pimenta. É muito forte? Você gosta de pimenta? Nossa, cheiro bom. É ótimo. Então não é assim, é média. De 0 a 10 na escala, eu colocaria ela como um 6. Nossa. Ela é muito saborosa, te ajuda a salivar também. E você, Gorila, o que você tá comendo? Eu ia falar agora sobre minha alimentação. Bom, essa daqui é minha segunda refeição. Eu também. Eu tô comendo... Aqui tá tendo 1 kg e... Acho que tá por volta de 1,1 kg de arroz. E de tilápia eu tenho... Creio que devo ter uns 400 a 500 gramas de tilápia. Eu também adicionei aqui brócolis, umas 100 gramas, vagem, umas 100 gramas. Tem semente de girassol, que eu utilizo como uma gordura boa. E o levedo de cerveja, que aqui eu devo colocar cerca de 80 a 90 gramas, que vão totalizar aí umas 40 gramas de proteína. Só de levedo, né? Tô falando. Sem contar aqui a proteína da tilápia. E pimenta caiena também, outra coisa que eu utilizo bastante. Nossa, Ju, que delícia. É muito boa essa pimenta. Caramba, aprendi uma boa hoje. Mais uma. Caramba. Eu sempre gostei muito de pimenta, mas eu vi que os molhos me faziam mal com o tempo. Entende? Mas eu creio que pelos estabilizantes e ser muito ácido, fica muito ácido uma pimenta parada assim no molho. Aí eu comecei a pesquisar pimentas e pimentas, até que eu cheguei na pimenta caiena. Você é louco, é muito saborosa e Nossa, ela... cara, é bom mesmo. Sim. Você ainda mistura com azeite, você é louco. E azeite? Quanto tem? Aqui tem azeite também, é verdade. Acho que aqui deve ter umas 9 colheres de azeite. 9 ou 10 colheres de azeite. Bastante azeite. Muito azeite. Muito azeite. Ô Muzi, por ele ser um atleta profissional, ter essa alimentação totalmente limpa, que é uma alimentação teoricamente perfeita para o corpo receber. Valeu. Quais são os benefícios ele como atleta tendo uma alimentação dessa forma, assim? Em primeiro lugar, ele não tem problema de ficar com vontade de comer coisa. E sabe, a vontade de você comer uma coisa, você segura durante um tempo. Só que pega a lição de quem faz restrição alimentar tentando emagrecer na marra. O que acontece? O cara faz restrição alimentar o dia inteiro, chega à noite, destrói tudo que tem em casa. Aí é pior ainda. Exatamente. Que é perto do horário de dormir também, né? Então a primeira coisa para ele educou a cabeça dele a sentir satisfação comendo isso. Isso é a primeira coisa e é o fundamental. Uma coisa muito importante foi o que você falou. Eu procurei maneiras de pegar esse alimento da minha dieta e deixar ele o mais gostoso possível. Para isso me deixar prazeroso. Aí eu não sinto vontade de comer, por exemplo, eu quero comer um lanche. Não. Me sinto prazeroso com isso aqui que eu como. Se eu quero comer alguma coisa de pimenta. Claro. Se eu quero comer alguma coisa mais calórica, por exemplo, eu adiciono uma carne vermelha, que eu não como direto. Mas incluo uma vez ou outra. Para mim isso eu já falo como um refeed ou um dia do lixo, como dizem, entendeu? A segunda coisa de comer limpo assim é que ele facilita você ter controle da caloria que você ingere. Então o cálculo calórico ele fica mais objetivo, porque é aquela coisa, vou comer uma carne com arroz. Cara, isso pode ter 200 calorias, pode ter 2.500. A gente fez um estudo no consultório a partir do que os pacientes relatavam em relação ao que eles comiam. E a gente começou a avaliar o preparo. Júlio, só de preparo, uma refeição que tinha originalmente 2.000 calorias, uma dieta, ela passava 6.000. Ou seja, o cara incluindo coisas. Sim. Por quê? Porque aí, eu não queria maçã, mas como abacate é fruta, eu comi o abacate. Bem diferente, né? Eu tinha que comer tanto de proteína em frango, só que aí eu troquei e comi a proteína do ovo. Então, mas o ovo ele vai arrastar 3 gramas de gordura para cada 6 gramas de proteína que você come. Então, existia, por exemplo, a manutenção do que era
a necessidade de macronutriente em relação à proteína. Mas a gordura explodia tanto que, às vezes triplicava a quantidade calórica. Sim. E o paciente, mas eu tô fazendo a dieta certa. Cara, não tá. O preparo é fundamental, o jeito que você faz. O corpo conta. responde, né? O corpo responde dessa maneira. É que aquilo lá, muita gente vê eu comendo assim, essas grandes quantidades, por exemplo, mas eu faço 3 refeições no dia. É bem diferente. Se eu fosse fazer 6, 7 refeições, fracionado daria isso daqui. Porém, na minha estratégia, na minha cabeça, eu creio que isso é muito melhor porque eu dou um tempo para o meu intestino digerir tudo que eu comi e descansar também. Isso diminui minhas inflamações e, consequentemente, minha retenção de líquido. Isso também a gente chama de estratégia da fome. Você sempre come com fome. É importante, porque comer com fome também traz conforto. Então você até consegue fazer isso. Também você aproveita melhor a comida, né? É diferente se você tá, eu comi, eu tô cheio, não aguento mais, vou comer de novo. Eu não sou assim. Eu, por exemplo, como você disse, eu treino até ficar com fome. Aí eu como. Aí se eu quero comer mais, eu treino mais. E vou fazendo isso. A única coisa que é bom lembrar é que assim, você consegue fazer isso porque você come limpo. A galera quer fazer isso, mas assim, eu treinei, então eu vou comer uma pizza. Mas eu tomo um whey pra rebater. Porra, velho. Aí vira uma bagunça. Até interessante também isso, porque quando você falou de macros, as pessoas normalmente pensam só em bater os macros, mas não vê a biodisponibilidade do alimento, o valor biológico e pensa assim, eu tenho que comer 100 gramas de proteína no dia, exemplo. Eu vou jogar 4 doses de whey aqui, tá suave. Não é igual você jogar isso de carne, por exemplo. O resultado que vai dar no seu corpo é totalmente diferente, a densidade do músculo é totalmente diferente. Até porque o whey a gente usa como ferramenta, né? É um complemento, né? E ele tem algumas propriedades físico-químicas. Quando a gente vê a função biológica, você pega, por exemplo, Felipe Donato, ele gosta de dar whey pré-treino. Por quê? Você vai olhar estudos sobre isso, quando você usa o whey antes do treino, 0,5 grama por quilograma de peso corporal, por mais de 15 semanas, você começa a ter uma diminuição dos níveis de miostatina que você produz durante o treino. Com 22 semanas, 20 a 22, você atinge o pico. Isso quer dizer o quê? Que quando você tem esse consumo constante, o estímulo para a destruição do seu músculo que o treinamento causa, ele começa a diminuir. Ou seja, o teu anabolismo ele é mais eficiente. Então a gente usa... A estratégia é mais anticatabólica do que anabólica, no caso, né? Então a gente usa realmente o suplemento como uma estratégia para aquilo que a gente quer. Sim. Ele cabe muito bem. Mas é aquilo que você falou. O cara, às vezes ele tem uma alimentação ruim e quer colocar suplemento para consertar a alimentação. Cara, não é assim. Ajusta tudo certinho, coloca o suplemento, você vai ver que você vai usar... você vai gastar uma quantidade de dinheiro com suplemento que vai ser uma coisa mais eficiente, vai ser uma coisa mais razoável. A tua vida organiza. Com certeza. E outra coisa, né? Suplemento é ótimo para te fazer levar a outro nível. Porém, tem que ter alimentação em primeiro lugar. Não adianta o cara querer suplementar. É a mesma coisa que ele aprender a correr antes de andar. E aí ele vai falar assim, esse suplemento não funciona. Não é o suplemento que não funciona. É que, você só faz cagada na tua dieta. Você vive de pastel e Coca-Cola. Você quer fazer o quê? Então. Que adianta, né? Mas é mesmo, né? Tem umas pessoas que têm umas coisas impossíveis. Mas até me lembro, eu li uma coisa que perguntavam para os monges tibetanos de onde surgiu o pensamento deles. Eles sempre apontavam para o umbigo. Tem uma relação mesmo, né? Porque se você for ver, se você come coisa ruim, sua cabeça também vai ficar ruim. Não tem jeito. Conhece a palavra enfesado? Enfesado. Enfesado, se você olhar no dicionário, é cheio de fezes. O que é isso? É porque você fica nervoso quando você está... Exatamente. Cara, é simples desse jeito. É óbvio, cara. Mas... Nunca se pensei nessa palavra assim. Interessante. Eu vou falar de um negócio chamado síndrome de dumping. Não. Quando o sujeito ele come um doce, passa mal e desmaia. É mesmo? Tem uma coisa que chama dumping precoce. O que é isso? Pensa que o cara que fez uma cirurgia bariátrica, ele diminuiu dramaticamente o comprimento do intestino dele. Sim. E ele modificou o que é a área absortiva que ele tem. Lembra de fisicoquímica do colégio que você tem a passagem de soluto de um meio menos osmolar para um mais osmolar. Então, se você tem
Geralmente a gente aprendia isso em fisicoquímica, a membrana semipermeável, então tinha sal desse lado, tinha água desse, a água passava, né? Pois bem, quando normalmente essas pessoas elas comem alguma coisa, por exemplo, muito doce, o que acontece dentro do intestino? Ele puxa líquido do intravascular. A pessoa ela tem... conseguir digerir, né? E aí o que acontece? Ela tem uma queda de pressão abrupta. Quando ela tem essa queda de pressão abrupta, ela tem uma hipotensão. E o sangue dela engrossa também, né? De certa forma, ou não? Na desidratação, sim, né? O que é perigoso, porque se você tem um hematócrito acima de 49%, você começa a ter risco de coagulopatia, né? Então, hematócrito sempre abaixo de 49, né? E o que é importante a galera saber? Que, independente da situação, a primeira coisa que você vai pensar é, eu estou me sentindo cansado. Você bebe água? Porque se você estiver desidratado, você vai se sentir morto, não a primeira cansado. coisa que eu tenho, sim. E na sua opinião, quais são os melhores indutores de apetite? Ó, vou te ser muito sincero. Todos os indutores de apetite que eu já vi, eles estavam ligados a anti-histamínicos. Antialérgico, né? Exato. A gente pega o exemplo do Cobavital, né? Que tem um antialérgico com cobamamina, né? Exato. E o problema é que se você não está com fome, você tem que descobrir por que você não está com fome. Hoje a gente estuda, por exemplo, comer transtornado e transtorno alimentar. E o que a gente percebe? Que tanto o comer sem controle quanto a ausência do comer, elas são situações que precisam ser avaliadas por um nutricionista e muitas vezes por um psicólogo, um psiquiatra, quando chega num transtorno alimentar. Logo, se você tem uma pessoa que não consegue comer, Júlio, você tem que entender por que aquilo está acontecendo, por que aquela saciedade está acontecendo. Às vezes é um transtorno orgânico, a pessoa não consegue falar para você, mas ela se sente mal quando come, ela sente estômago cheio, ela tem queimação, ela tem refluxo, e para ela é um mal-estar inespecífico, porque ela não consegue te explicar isso. E, em geral, o que é a minha preocupação quando a gente usa esses remédios são orexígenos. Uma medicação orexígena, ela não só liga a sua fome, mas ela desliga a sua capacidade de parar de comer. Então são coisas diferentes. Primeiro, ele te dá perde o seu limite, né? Exatamente. Então, além de ele te dar a fome, ele te arranca o limite. Cara, um negócio, se você ensina o seu cérebro a funcionar assim, você está perdido. Sim. Aí você está tomando uma medicação que é obesogênica. Porque assim, normalmente o que eu utilizo, que eu vejo que melhora meu apetite, é complexo B. Ainda mais B12. Então, mas aí você está falando de uma vitamina que ela funciona melhorando, por exemplo, o metabolismo de carboidrato. Sim. Quanto de carboidrato você tem na refeição? Sei, eu nem sei. Então, mas tem 1 quilo de arroz, não tem? Tem 1 quilo e pouco. Então, 1 quilo e pouco de arroz, você está metabolizando carbo. E assim, se você for ver, você tem 400 gramas de peixe, 1 quilo de arroz, proporção. É claro, a gente não está acertando os macronutrientes, né? Mas vamos falar de proporção de alimento. Você tem 60% carboidrato. Sim. E a galera, quando faz aquelas low carb, faz o quê? Faz o contrário, 60%, 70% é proteína. E gordura, né? E carboidrato nada. Tem cara que nem gordura coloca, só proteína. E nesse caso, como você treina muito, se você gosta de volume de treino, como você tem uso de complexo B, você tem um favorecimento do metabolismo de carboidrato. E assim, o seu jeito de comer, ele coincide com aquilo que é o que você usa de suplemento. Agora, não adianta nada um cara, por exemplo, faz dieta low carb ou cetogênica, ele tomar vitamina complexo B. Do ponto de vista de metabólico. Sim, entendi. Por quê? Porque aquilo é para metabolizar carboidrato, principalmente piridoxina, né? Ela vai ajudar a metabolizar carboidrato, então para ele não vai ter grandes diferenças. Bom saber disso, eu nunca tinha visto por esse lado. Que a pimenta também eu uso como indutor de apetite. O que aconteceu? Eu competi o sul-americano, eu já vinha de 4 competições, era a minha 5ª competição no ano, na NABA. Aí eu competi o sul-americano e foi a primeira competição que eu ganhei, realmente. Ganhei ela e já saí para uma costelaria, sem quase beber água, bebi pouca água. Comi um monte de costela, comi tudo que tinha. Naquela época eu comia de tudo. Aí comi lanche, comi doce. Aí beleza, saí de lá. Aí tava numa cidade, eu não me lembro agora, eu acho que era Curitiba, que foi o sul-americano. E comi sorvete, comi outras coisas. Quando eu cheguei lá, comi outras coisas. Meu intestino parou, travou. Eu senti uma dor aguda no meu intestino, tava cheio.
E eu senti uma dor aguda e não conseguia me mexer. Eu fiquei assim, Puta, não tinha água. o que eu vou fazer? Aí eu fiquei um pouco, aí a gente pegou um carro e foi pra casa. Quando chegou em casa, a única coisa que eu fiz, eu fui até o banheiro, porque eu falei, vou tentar vomitar, alguma coisa do tipo. Nem isso eu consegui, eu fiquei deitado no chão do banheiro, assim, umas 2 horas, 3 horas, aí eu comecei a melhorar, melhorei, mas nesse dia foi 10 quilos, um dia que eu ganhei. No outro dia você deve ter acordado com uma sede feroz. Sede e minha lombar, ficou doendo por dias, por causa do peso, creio, da retenção, eu senti uma pressão na minha lombar, como se eu começasse a andar, dava uns 30 passos e como se eu tivesse treinado lombar. Entendi. Tava aquele pump assim, pá, 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 pá. E ficava sentindo isso. Eu fiquei uma semana assim. E depois melhorei. Mas naquela época eu não comia da maneira que eu como hoje, tão consciente. Eu pensava, tem que comer. Caloria, tem que chegar a tantos quilos, não importa. Eu vou comer tudo que der. Entendeu? E era uma maneira bem ignorante, primitiva. Mas creio que todo mundo começa assim, né? A gente se exige demais, né, cara? Cara, é sério, é desleal com você mesmo você tentar julgar você 2, 3 anos antes. Porque hoje a tua cabeça, ela tem outra estrutura. Isso é uma coisa que é um exercício que eu falo pra galera. Cara, não faça esse exercício, porque senão você vai achar que você tem que viver a sua vida sabendo tudo o tempo inteiro. Sim, eu entendo o que você fala. Conhecimento e experiência é uma coisa que você vai ganhando no tempo. Então, assim, discutir... claro, você pega você hoje. Se você pudesse falar pra você 10 minutos... Dá um tapa na minha cara. Você nem falar, você dá uma porrada. Caralho, moleque. Mas são coisas, né? Eu tive que passar por isso. Eu tive desde a primeira fase de não treinar perna, para depois treinar perna, de comer, até comer certo, para hoje estar aqui. Eu me orgulho de quem eu sou. Sim. Eu tive que passar por essas coisas para saber o que eu sei. Mas você se orgulha de quem você é, talvez também porque você entenda que isso foi um aprendizado. E você fez o caminho certo. Cara, a vida é assim, a galera... Você sabe que, às vezes eu olho o pessoal que fica aí lutando para conseguir fazer um físico, o pessoal fica esperando o perfeito. Não. Cara, não tem perfeito, tem o melhor que você pode fazer. Com o que você tem. Eu não consigo ter uma vida perfeita. Aliás, minha vida é muito longe do perfeito. Eu consigo ter o perfeito, por exemplo, hoje, quando eu venho treinar com você e você me treina a perna. Puta, fiz um treino perfeito. Não sei quando vou poder fazer de novo. Mas isso não quer dizer que depois de amanhã, eu vou falar assim, como eu não consigo treinar com o Júlio, então eu não vou treinar. Não, eu faço o que eu posso ali naquele momento. Dieta, mesma coisa. Cara, a galera fica esperando, sabe, condições perfeitamente ideais. Nunca vai ocorrer dessa maneira, porque quem faz as condições é você. Exato. E aquilo lá, muita gente pensa assim, eu queria ter uma oportunidade para eu poder fazer aquilo. Não, você primeiro tem que fazer, e fazer por muito tempo, para normalmente acontecer uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho, né? Eu já falei isso com o Renato, com o Balestrin, N vezes, porque na época que a gente competia, cara, eu competi o Mr. Santos, eu ganhei um pote de carb-up, velho. Tu tem... Você tem noção? Os caras me deram, parabéns, um pote de carb-up. Falei, cara, eu nem tomo carb-up, velho. O que eu vou fazer com isso aqui, cara? Quase que eu abri e joguei pra galera. Tipo, E assim... Você vê como mudou o nível, né, em questão do ramo fitness, do fisiculturismo, como tem muito mais investimento, né? E eu recebo direct da molecada assim, eu queria começar a treinar porque no meu futuro eu gostaria de competir, mas eu queria um patrocínio. Oi? É a mesma coisa que o cara fala, eu quero ser rico e primeiro eu quero receber R$1 milhão. Exatamente. Mas não tem como, né? Aí depois eu trabalho, eu vejo o que eu quero fazer. Velho, a galera tá invertendo a ordem da coisa, né? Ainda mais quando a gente fala de shape. Tem que ter uma disciplina constante, né? Uma constância, regularidade. Não quer dizer que você começou de uma maneira, você vai terminar a sua vida de uma maneira. Você vai se adaptando, tendo suas teses, mas sempre caminhando no mesmo caminho. Uma hora ou outra vai chegar o momento da pessoa mostrar o trabalho dela. Então a gente gosta pra caramba de treinar. Você começa a colocar dificuldade, chega uma hora e fala, não, parou, deu. Não, é que nem, vamos dar um exemplo, você fala que você toma cuidado com suas articulações no joelho, por exemplo. Aí você começa a atrelar na sua cabeça que para você ter perna você vai ter que sofrer e vai ter que pegar muito peso, uma crença sua, e dessa forma uma hora você vai ter que parar, você está sendo inflexível. Sim. Ou você pode olhar aquilo e falar assim, por que meu joelho está doendo? O que eu posso fazer para recuperar ele também? Alongamento, entender melhor o movimento, tudo isso vai te trazer uma nova capacidade, né? Sim. Já é uma resiliência. E de você entender que uma nova resposta precisa ser dada, até porque se você chegou num resultado, mudou a pergunta, e se mudou a pergunta, mudou a resposta. E a gente tem que ter aquela ideia de que
É muito bom fazer o que a gente gosta, Júlio. Com certeza. Só que a vida é feita de a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Também. E a gente faz aquilo que a gente tem recurso. E a gente volta da história do perfeito. Você ficar esperando, o perfeito, quando... Cara, esquece, a vida passa na tua frente, você não fez nada, só reclamou e ainda achou defeito em quem conseguiu. Isso. Ou você vive a vida olhando a vida dos outros. Okay. Júlio, queria te agradecer da companhia hoje. Eu que agradeço. Obrigado por você ter dedicado tua tarde para treinar o velhinho aqui. Que cara, isso, eu fiquei muito feliz da paciência, com as minhas dores, com as minhas limitações. Eu agradeço pela palestra que você deu agora aqui. Foi um almoço, uma segunda refeição com uma palestra. Foi, pra mim também, viu? E, cara, quando eu puder, eu vou te ligar, e se você puder, não, cara, vamos treinar a gente junto. tem que treinar, vai ser interessante. Sexta-feira, você falou normalmente sexta e sábado. Nós que gostamos de volume, né? Sim, mas nós vamos treinar braço. Vai ser vamos treinar braço, fechado. Tá bom. Galera, então... Foi esse aqui o bate-papo nosso durante o nosso pós-treino aqui, comendo, né? Eu tomei minha creatina, meu BCA, porque eu gosto de tomar, eu não gosto muito do pó, eu gosto da cápsula. E sempre ligado a uma alimentação, porque normalmente esses suplementos eles melhoram quando você tem alguma alimentação junto, né? A gente discute isso ainda, eu sei que são coisas muito controversas e sempre eu tenho à disposição para chegar e falar com vocês um pouco sobre esses assuntos, mas a gente vai falar sobre isso, como várias coisas que a gente conversou aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever se você chegou até aqui, tá? Liga aí as notificações para saber quando a gente publica. Deixa o tchau pro Júlio dar para vocês. É nóis, galera. Tamo junto.